Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. 7 da sabedoria. Muito bem. Então, vou aqui pôr diante de mim a nossa lição de hoje, a terceira sessão, e digo-vos já que me parece que é das 5 sessões deste documento a mais bela de todas as lições. Espero que, com a plenitude do Espírito Santo neste Pentecostes, aproveitemos imenso, porque a lição de hoje, cujo título é Rumo à Teologia da Sinodalidade. Portanto, de alguma maneira vamos perceber os fundamentos e os conteúdos teologais da sinodalidade. E vão ver que são tudo temas ou conceitos que conheceis e que compreendeis muitíssimo bem e que iluminam e talvez tornem agora mais fácil perceber a importância da sinodalidade. E, nesta perspectiva de fundamentos teologais da sinodalidade, temos de remontar à Escritura, aos Atos dos Apóstolos, que estamos a ouvir neste final de tempo pascal já há bastante tempo. E qual é o primeiro fundamento em termos de Escritura e em termos de teologia? É o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém mostra em ato, é uma experiência concreta, todos nós conhecemos, que na Igreja das Origens já estava presente o método do discernimento comunitário e apostólico. Os apóstolos reuniram-se no Concílio de Jerusalém precisamente para juntos, sinodalmente, decifrarem a vontade de Deus. Portanto, a sinodalidade não designa um simples procedimento operativo da Igreja, o modo dela agir, mas, como já dissemos, a forma peculiar na qual a Igreja vive e opera. Digamos que o seu ser não pode não ser sinodal. Talvez nos perguntemos porque é que ao fim de 2000 anos estivéssemos tão esquecidos da sinodalidade. Mas o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, veio definir a Igreja como, cito a expressão em latim, de Trinitate plebs adunata, que quer dizer o povo reunido na Trindade. Portanto, o que é a Igreja? É o povo de Deus reunido na e à imagem da Trindade. Então isto já nos leva a compreender que a Igreja participa em Jesus Cristo e mediante o Espírito Santo na vida de comunhão da Santíssima Trindade. Portanto, no dom e no empenho da comunhão encontram-se a fonte, a forma e a finalidade da sinodalidade. Portanto, a comunhão é a grande palavra-chave de hoje, que vamos citar várias vezes e na qual nos vamos concentrar, para dizer que se a comunhão é o específico modo de viver e de agir, de ser do povo de Deus, então o povo de Deus não pode não ser um povo sinodal, ou seja, um povo em caminho juntos, ou juntos em caminho, como queiramos. E por isso mesmo, Deus criou-nos, enquanto condição humana,
à imagem e semelhança da Trindade, para que saibamos, aprendamos e vivamos em comunhão uns com os outros, no dom sincero de nós mesmos, em união com Deus e na unidade com os irmãos e as irmãs em Cristo. Portanto, digamos que esta é a nossa identidade, é a nossa marca distintiva, e por isso uma outra palavra que diz exatamente comunhão, a mesma coisa que estive a acabar de dizer, a comunhão entre nós e a comunhão com Deus, é a sinodalidade. E tudo isto aconteceu precisamente no dia de Pentecostes. É sintomático que hoje, na vigília de Pentecostes, estejamos a falar disto, para dizer que quando o Espírito de Deus foi infundido na igreja daquele dia, daquela altura, estavam reunidos os apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo, quando vieram os sinais que marcaram, digamos assim, a vinda, o aparecimento do Espírito Santo. Ainda se recordam um rumor como de um vento que abalou até a própria casa onde se encontravam, as línguas de fogo que desciam sobre as cabeças dos apóstolos e de Nossa Senhora, a sinalizar a descida do Espírito Santo, e o dom das línguas fez com que Pedro, saindo da sala onde o Pentecostes aconteceu, fez com que toda a gente acorresse àquele lugar pelo fenómeno físico extraordinário que tinha acontecido, e por isso, quando sai e encontra a multidão que estava diante do lugar onde eles se encontravam, falando-lhes, como diz o Evangelho, e vós recordais, todos, independentemente das nações, dos povos de onde vinham, os ouviam falar na língua deles, na própria língua deles. Tanto que se interrogavam, como diz os Atos dos Apóstolos, mas não são todos eles galileus? Como é que nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Portanto, é exatamente este o primeiro grande acontecimento da comunhão operada pelo Espírito Santo no Pentecostes e, ao mesmo tempo, o grande e primeiro sinal com o início da Igreja, com o anúncio querigmático do Reino de Deus e da missão que Jesus tinha confiado aos apóstolos, e agora, com a descida do Espírito Santo, digamos que estamos todos revestidos daquela qualidade que é a comunhão no mesmo Espírito, que nos torna um povo que caminhamos juntos no mesmo caminho que é Cristo e que nos faz dirigir em relação ao Pai. E é neste mesmo dia que a Igreja se apresenta com as notas características que tem ao longo de todos os séculos da sua existência e das quais ainda professamos a nossa fé. Ou seja, nós acreditamos que a Igreja é santa, católica, una e apostólica. E isto é que torna a Igreja inseparável de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós sabemos porquê. A Igreja é una porque ela nasceu à imagem da unidade da própria Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Uma só Igreja na multiplicidade dos seus membros e dos povos que a constituem. Mas tal como é una à imagem da Trindade, é também santa porque é obra da Trindade e participa na santidade de Deus. Digamos que nela a Igreja é uma communio sanctorum, que quer dizer é uma comunhão dos santos. Portanto, podemos dizer que a santidade é a realidade comum a estes santos que somos todos nós, assinalados pelo Espírito Santo, que é o Deus santificador e que naturalmente nos torna participantes da santidade de Deus. Mas a Igreja é também católica no sentido de que guarda
a integridade e a totalidade da fé, mas ao mesmo tempo esta integridade e totalidade fazem da fé católica aquela igreja que é universal, que abarca todos, que reúne todos, que congrega todos. E finalmente, e isso é o tema das notas, entre as notas que hoje mais desenvolveremos, e que é a apostolicidade da Igreja. A Igreja é apostólica, e é apostólica precisamente porque nasce e é edificada sob o fundamento dos apóstolos. E neste sentido, a ação da Igreja não pode não ser sinodal, tal como começou a ser isso exatamente quando o povo de Deus, convocado por Deus e reunido no Espírito Santo, se apresentou exatamente como um povo guiado pelos apóstolos. Jesus tinha criado os apóstolos, chamado os apóstolos, convocado os apóstolos, precisamente para que eles fossem os garantes destas notas da Igreja. Ora bem, a ação do Espírito Santo na comunhão do corpo de Cristo e no caminho missionário do povo de Deus é, como dizia há pouco, o fundamento, o princípio fundamental da sinodalidade. E agora explico um bocadinho mais desenvolvidamente. O dom do Espírito Santo, único e mesmo em todos os batizados. Portanto, é importante recordar isto. Cada um de nós, todos nós, temos o mesmo e único Espírito que nos faz a tal Igreja una. E manifesta-se de muitas formas. Na igualdade e dignidade dos batizados. E, ao mesmo tempo, como dissemos também, na vocação universal à santidade. E ainda na participação de todos os fiéis no sacerdócio de Jesus Cristo. Por isso, o povo de Deus é um povo sacerdotal, ao mesmo tempo que é também profético e real, régio em Jesus Cristo, porque estas características do sacerdócio, da profecia e da realeza de Cristo são aquilo que verdadeiramente constitui também cada fiel e todos os fiéis. Então vocês estão a perceber como isto é possível só porque nós recebemos através do Espírito Santo a abundância dos dons hierárquicos que vão destinados aos ministros, aos sucessores dos apóstolos, aos bispos, aos ministros ordenados, e, por outro lado, os dons carismáticos, que são indistintamente para todos os membros da Igreja, sejam eles ministros ordenados ou simples fiéis. Também os simples fiéis, os batizados, são dotados de dons carismáticos que o Espírito Santo faz descer sobre nós, a começar pelos 7 dons, como nós conhecemos da fé do Espírito Santo. Portanto, estão a perceber como, nesta perspectiva, o primeiro grande agente e a primeira grande realidade teologal a fixar e a aprender nesta sessão da teologia da sinodalidade é que a Trindade e particularmente o Espírito Santo são o fundamento daquilo que depois constitui o ser sinodal da Igreja. Ora bem, mas não apenas o Espírito Santo, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, é essencial para a sinodalidade. Também Jesus Cristo, através do grande mistério eucarístico, porque ele é o caminho para o Pai, o que tal caminho sinodal. Nesse caminho sinodal, a Igreja é plasmada e alimentada pela Eucaristia. Portanto, outro fundamento teologal da sinodalidade é precisamente a Eucaristia. Nós podemos dizer que a sinodalidade tem a sua fonte e o seu cume na celebração litúrgica eucarística.
Portanto, a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo faz com que, apesar de sermos muitos, diversos, vindos de todos os quadrantes e por aí fora, somos, afinal, um só corpo, porque somos um só pão e nesse único pão que é Cristo, somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão que é a Eucaristia. Portanto, segundo grande fundamento teologal é precisamente a Eucaristia, que representa e realiza visivelmente a pertença ao corpo de Cristo e entre nós cristãos esta copresença, copertença, ou seja, pertencemos todos juntos, não é que alguns pertencem e outros não, mesmo quando porventura as nossas fraquezas diminuem em nós o estado de graça, nós não deixamos de pertencer. Naturalmente, a graça é aquilo que nos permite viver mais profundamente a nossa condição de membros do povo de Deus e, portanto, deste caminho sinodal. Ora bem, então agora, ajudando a compreender este alimento fundamental do caminho, digamos assim, nós fazemos o caminho juntos. E qual é o alimento do nosso caminho? O primordial alimento é a Eucaristia. Não é por acaso que os 2 discípulos de Emaús caminharam com Cristo, durante o caminho alimentaram-se da palavra e quando terminou o caminho e ele aceitou ficar com eles, a seguir partiram o pão, a Eucaristia. Portanto, palavra e Eucaristia são outro grande fundamento da sinodalidade. E agora compreendemos, se nós celebramos a palavra e celebramos a Eucaristia, estas são as bases e os fundamentos teologais da fé, portanto, que nos tornam capazes de ser um povo sinodal. Neste sentido, e à maneira de uma conclusão, nós podemos dizer que a sinodalidade descreve de forma específica o caminho histórico da Igreja enquanto tal. Ou seja, aquilo que faz a sinodalidade, ou melhor, aquilo que faz o caminho histórico da Igreja é a sua característica sinodal. Por sua vez, esta comunhão que nos acompanha no caminho histórico da Igreja anima as estruturas em que ela se orienta e realiza a sua missão. E é importante, nesta perspectiva dos fundamentos teológicos ou teologais, perceber que entram a fazer parte destes fundamentos 5 dimensões muito, muito importantes. Primeiro que tudo, como já disse, a dimensão trinitária. Mas também, como já percebemos a partir do povo de Deus, a dimensão antropológica. Portanto, o caminho sinodal é trinitário, mas ao mesmo tempo é antropológico. Mas o que torna especial, digamos assim, este caminho sinodal e esta comunhão com a Trindade é, por sua vez, a terceira dimensão, que é a cristológica, a quarta, que é a pneumatológica, ou seja, resultante da ação do Espírito Santo, e a quinta é a Eucaristia. Ora bem, a Igreja realiza-se a partir da ação da Trindade na nossa vida, a vida de seres humanos, antropológica, pela ação de Cristo enquanto palavra do Pai, pela ação do Espírito Santo enquanto grande ímpeto e animador do nosso caminho e pela Eucaristia como alimento constante do caminho que fazemos em direção ao Pai. E este caminho é exatamente aquilo que delineou ao longo dos séculos e concretizou a sinodalidade. Ao percebermos isto, já estamos a reconhecer como é que conseguimos andar tantos séculos sem perceber a importância desta característica da Igreja, que é a sinodalidade.
Mas agora, num segundo capítulo que vem agora em seguida, vamos perceber outra coisa. Hoje fala-se muito de povo de Deus peregrino, missionário, e eu direi que são duas características atualíssimas e que vêm, sabem de onde? Da dimensão de Cristo, do Cordeiro messiânico. Portanto, é exatamente este Messias que o Pai enviou que continua na vida do povo de Deus enviado por Cristo. Ele torna-nos participantes da sua messianidade. E é exatamente através do nosso caráter de peregrinos e de missionários que nos identificamos com este caminho sinodal de Cristo que nos configura ao Cordeiro messiânico. Ora bem, então podemos dizer, à maneira de conclusão, que a sinodalidade manifesta o caráter peregrino da Igreja. A Igreja é verdadeiramente peregrina nesta terra, neste mundo. Não temos aqui morada permanente, estamos a caminho do Pai, e o caminho que nos conduz ao Pai é Cristo. Mas tal como Ele que peregrinou da Trindade a esta terra, nós peregrinamos desta terra até à Trindade. Portanto, o caminho é a imagem que ilumina a inteligência, a compreensão do mistério de Cristo como via que conduz ao Pai. Portanto, nós peregrinamos num caminho e com um caminhante, chamemos-lhe assim, que é o próprio Cristo. Então, resumindo, posso dizer, com base na carta aos Romanos, que a Igreja caminha com Cristo, por meio de Cristo e em Cristo. E acrescentar ainda, Ele é o caminheiro, o grande caminhante ao nosso lado, como com os discípulos de Emaús. Mas, ao mesmo tempo, Ele é o caminho e a pátria para a qual nos destinamos. E Ele, doando o seu espírito, que é espírito de amor, permite-nos não nos afastar da via mais perfeita, que é a via do amor, e que é precisamente Cristo como caminho para o Pai. Portanto, tudo isto é, ao fim e ao cabo, o povo do caminho. Vocês sabem que já nos Atos dos Apóstolos, em vários capítulos, do capítulo 9, do capítulo 18, do capítulo 19, aparece esta expressão aplicada à Igreja, ao povo de Deus, o povo do caminho. Porquê? Porque é um povo que vai em direção ao reino celeste. Então, nesta perspectiva, nós podemos dizer que a sinodalidade é a forma histórica do caminhar do povo de Deus em comunhão entre si e até à meta final, que é o coração do Pai. Portanto, nós sabemos, e por estas expressões que utilizei agora, compreendemos que os cristãos são pessoas de passagem sobre esta terra. Nós não temos aqui, como já disse, morada permanente. Nós somos, de alguma maneira, estrangeiros a este mundo. Nós vivemos neste mundo sem ser deste mundo. Tivemos a dita a graça de receber o dom de Deus e de nele ter a responsabilidade de anunciar a todos o Evangelho do Reino. Portanto, estamos no exercício da nossa vocação missionária e messiânica, precisamente para fazer chegar a todos o Reino de Deus e a boa nova do Evangelho. Portanto, este povo de Deus, podemos dizer, está em caminho até ao fim dos tempos. Digamos que caminha através do tempo, desde a Páscoa de Jesus até à sua parousia. Ou seja, o povo de Deus começou a caminhar com a Páscoa de Jesus, com o mistério da redenção, paixão, morte e ressurreição do Senhor, que culminou nesta festa que amanhã celebramos, que é o Pentecostes. Mas, ao mesmo tempo, este caminho dura até à última vinda de Jesus, até à sua parousia. Portanto, este sujeito histórico, que é o povo de Deus,
está presente e operante na história, mas tem um destino escatológico. Escatológico quer dizer que caminha em direção ao fim dos tempos, porque ele caminha para a união definitiva com Deus, na unidade desta família humana, que é a Igreja, o povo de Deus, foi convocado e reunido pelo Espírito Santo para nos conduzir em Jesus Cristo, que é o caminho real, em direção ao coração do Pai. Portanto, a dimensão sinodal da Igreja implica naturalmente esta vida como Igreja e esta missão que é própria da Igreja. Todo o povo de Deus é, por isso, sujeito, quando estamos a falar de sujeito, é o agente principal do anúncio e do Evangelho. Nós temos ainda um bocadinho o peso desta visão de que quem são evangelizadores são os apóstolos e os bispos, seus sucessores e os ministros ordenados. Mas a primeira notícia que temos de pôr hoje em primeiro lugar na nossa mente é esta: nele, em Cristo, todo o batizado é convocado para ser protagonista da missão, pois todos e cada um dos batizados são verdadeiros discípulos missionários. E isto foi-nos dito longa e largamente pela grande Constituição Apostólica, que é a Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II. Então, à luz de tudo isto que eu vos acabei de dizer, nós podemos afirmar que a sinodalidade, que é o tema, exprime o ser sujeito de toda a Igreja e de todos na Igreja. Não é apenas a Igreja na sua totalidade que é sujeito. Sim, a Igreja na sua totalidade é um sujeito, mas cada um de nós é sujeito neste sujeito universal que é a Igreja. Nós podemos até dizer que outro nome que podíamos dar aos fiéis em Cristo é synodos, que é a palavra de onde vem sinodalidade. Nós somos synodoi, ou seja, os caminhantes, os membros de um povo de Deus que é o povo do caminho. Portanto, todos nós somos companheiros de caminho, chamados a ser sujeitos ativos enquanto participantes do único sacerdócio de Cristo, que é também profeta e rei. E é nesta base e por esta razão, como dizia também atrás, somos destinatários dos diversos carismas comunicados pelo Espírito Santo em vista do bem comum. Ou seja, o que nos faz estes sujeitos somos do anúncio do Evangelho é que nós estamos revestidos dos carismas que o Espírito Santo efundiu sobre o povo de Deus e continua ao longo dos séculos a efundir em todo o povo de Deus. Nesta perspectiva, podemos afirmar que todos os fiéis, o povo de Deus na sua globalidade, são chamados a testemunhar e anunciar a palavra da verdade e a vida que dela nasce, enquanto todos somos membros, como disse, do povo de Deus profético, sacerdotal e real, tudo isto em virtude do batismo. Ora bem, então acho que hoje conseguimos compreender de maneira nova, também iluminados pelo espírito do Pentecostes que estamos a celebrar, que é o espírito que nos guia para a verdade e nos conduz à salvação. O nosso caminho é um caminho de salvação, mas quem nos conduz e quem nos ilumina e quem nos guia na verdade que é o próprio Cristo, a palavra de Deus, que nos conduz à salvação, é precisamente o Espírito Santo. Do Espírito Santo vem aquilo a que nós chamamos na Igreja o sensus fidei, ou seja, o sentido profundo da fé em Cristo.
aquele que é o fundamento para o discernimento que nos pode colocar no caminho que nos leva até Deus. Ora bem, a presença do Espírito concede aos cristãos quase como que uma connaturalidade com as realidades divinas e uma sabedoria que lhes permite percebê-las intuitivamente. É aquilo a que nós chamamos também o sentir com a Igreja. Isto é, experimentar, provar, perceber em harmonia com a Igreja os dons divinos que a habitam. Eu hoje, numa das homilias, por acaso até nas duas, mas numa delas tive a oportunidade de desenvolver um bocadinho mais, falei de uma segunda inteligência que todos nós somos chamados a ter e que é precisamente aquela que vem do dom do intelecto, como dom do Espírito Santo. E podemos dizer também do dom da sabedoria, que a sabedoria é um modo novo de compreender, de intelecto, das realidades divinas da fé. Portanto, é importante que nós não nos esqueçamos que não é com a nossa inteligência humana que percebemos as realidades divinas, mas é com esta segunda inteligência que nos é dada no Pentecostes e pelo Espírito Santo. Agora, na base de tudo isto que vos acabei de dizer, e em síntese deste terceiro capítulo que abordei ligado ao povo de Deus, gostava de vos falar de uma imagem que o Papa Francisco usa e que talvez alguns de nós já conheçamos por o termos ouvido também no âmbito do movimento dos focolares, numa expressão usada pela Emaús. Em italiano, aqueles que conhecem a expressão, que sabem o significado. La pirâmide rovesciata, traduzida em português, quer dizer a pirâmide invertida. Então, o que é que isto quer dizer? Quando os padres da Igreja, no Concílio Vaticano II, quiseram fazer uma crítica a uma visão clerical que dominava então a Igreja, antes do Vaticano II, comparavam-no a uma pirâmide e diziam: no vértice da pirâmide está o Papa, no corpo da pirâmide estão os bispos e na base da pirâmide, que já não se vê sequer, estão os outros ministros ordenados. E o povo de Deus saltando e cantando à volta da pirâmide. Era uma crítica muitíssimo interessante, esta que faziam alguns teólogos do Concílio Vaticano II. Portanto, o povo de Deus nem sequer é entendido como fazendo parte da Igreja, que a Igreja era piramidal, no vértice o Papa, no corpo os bispos, na base os outros ministros ordenados. Ora bem, quando o Papa Francisco diz que a sinodalidade é uma dimensão constitutiva da Igreja, está a oferecer-nos um quadro interpretativo que nos permite conhecer de maneira nova o ministério hierárquico. E é aí que ele explica o que é que significa esta pirâmide invertida. Então ele diz que a Igreja hoje, à luz da sinodalidade, deve ser vista como uma pirâmide virada de cabeça para baixo. Ou seja, o vértice não está em cima, está em baixo. Portanto, aonde assenta a pirâmide que simboliza a sinodalidade e a Igreja é não, digamos assim, no Papa no topo, mas o Papa na base. Por isso, aqueles que exercem a autoridade com ele e que se chamam ministros são aqueles cujo significado originário da palavra quer dizer que são os menores entre todos. Então, isto diz que a pirâmide invertida é fazer perceber que o Papa, os bispos e os ministros ordenados estão ao serviço do povo de Deus, que é este corpo que caminha com Cristo em direção ao Pai, animado e guiado pelo Espírito Santo.
nesta perspectiva, agora talvez compreendamos melhor e de forma mais humilde como é que a sinodalidade exprime também a catolicidade da comunhão da Igreja, ou a catolicidade da Igreja vista como comunhão e não como pirâmide piramidal, desculpem a expressão. Portanto, o caminho sinodal exprime e promove a sua catolicidade em duplo sentido. Mostra a forma dinâmica na qual a plenitude da fé é partilhada por todos os membros do povo de Deus e, ao mesmo tempo, propicia a sua comunicação a todos os homens e a todos os povos. Então, nós ficamos a perceber nesta perspectiva que, enquanto católica, a Igreja realiza o universal, que é a comunhão universal da Igreja, no local, em cada igreja particular. Por isso é que nós dizemos que em cada igreja particular está presente toda a Igreja como Igreja Universal. Mas, ao mesmo tempo, também precisamos de perceber que a Igreja não está fechada sobre si mesmo naquele local, precisamente porque ela é expressão da Igreja na sua totalidade. Portanto, a Igreja realiza o universal no local e o local no universal, porque a Igreja Universal não é mais do que a comunhão de todas as igrejas locais. É aquilo a que o Concílio sempre na Lumen Gentium diz, usando a expressão latina, a Igreja é toto orbe diffusa, é a humanidade, a universalidade dos fiéis difundidos em todo o mundo. Portanto, então nós podemos dizer que há aqui, nesta visão que une universal e local, é um termo que se usa muito na eclesiologia hoje, vem do grego, a pericórsis, que era a pericórsis no início era uma dança grega em que cada membro estava no centro e na periferia à medida que iam voltando. Cada um dava lugar ao outro e cada um saía da periferia e ocupava o centro e do centro saía de novo para a periferia. Para dizer, era esta comunhão constante e permanente entre todos os membros e, sobretudo, entre o universal e o local. Portanto, é como quer dizer que é uma imagem da comunhão trinitária que exprime a verdadeira imagem da Igreja. E, naturalmente, depois, da mesma forma, o nós colegial do episcopado, recolhido na unidade com Pedro e sob Pedro, também mantém sempre esta unidade. Nenhuma igreja está separada de Pedro, nem Pedro está separado de nenhuma igreja. E por isso, nesta comunhão entre cada igreja local e o Romano Pontífice, está a imagem desta urbe, ou desta orbe, urbe ad orbe, como o Papa faz quando na Páscoa dá a bênção a todo o mundo e à cidade de Roma. Ora bem, então as igrejas locais são os sujeitos comunitários que realizam de modo original e único o povo de Deus nos seus diferentes contextos culturais, sociais, que depois são vínculos de íntima comunhão entre todos os seus membros. Portanto, o último capítulo que vamos agora iniciar deste terceiro capítulo sobre os fundamentos teologais da sinodalidade é exatamente também o da sinodalidade enquanto tradição da comunhão apostólica. Que isto quer dizer que nós não podemos ser esta igreja sinodal separada dos bispos como sucessores dos apóstolos, nem por sua vez os bispos, enquanto sucessores dos apóstolos, se podem separar do povo de Deus que está em cada uma das suas dioceses e do povo de Deus que está unido no Papa e entre todos nós
como povo único de Deus. Portanto, nós percebemos que o ministério episcopal, esta dimensão hierárquica da Igreja colegial, é naturalmente expressa na unidade que todos temos com o Bispo de Roma, porque ele é princípio e fundamento visível da comunhão dos bispos e da multidão dos fiéis. Mais uma vez, dá para perceber que a dimensão sinodal da Igreja exprime este caráter de sujeito ativo de todos os batizados, que ao mesmo tempo nos reunimos em torno do nosso bispo em cada uma das nossas dioceses, mas ao mesmo tempo em comunhão colegial e hierárquica com o bispo de Roma. Portanto, esta visão eclesiológica ajuda-nos a perceber as três dimensões da comunhão sinodal, em que todos somos sujeitos, em que alguns exercem um ministério específico e em que um é o sinal visível e externo da unidade de todo o povo de Deus. Já perceberam que quando falamos de todos, estamos a falar da universalidade dos fiéis, ou seja, do povo de Deus na sua totalidade. E quando falamos de alguns, estamos a falar do ministério de guia do Colégio dos Bispos, cada um com o seu presbitério. Alguns. E quando falamos naturalmente de estamos a falar do ministério de unidade do Bispo de Roma, que é o Papa. Portanto, conjugados e congregados nesta dinâmica sinodal, todos, no sentido de todo o povo de Deus, alguns no sentido daqueles que conduzem e guiam o povo de Deus em comunhão com o Bispo de Roma, podemos dizer que, conjugados nesta dimensão sinodal, o aspecto comunitário, de onde partimos e como começámos a dizer, inclui todo o povo de Deus, mas inclui também a dimensão colegial do ministério episcopal e, sobretudo, o ministério primacial, o primaz, do Bispo de Roma. É, pois, uso uma expressão em latim, depois traduzo, esta singularis conspiratio, esta conspiração única, conspiração no sentido mais belo e nobre do termo, esta unidade, este tender com o mesmo espírito para a mesma finalidade, ou seja, uma conspiração vivida na Trindade Santíssima. Portanto, a Igreja só é verdadeiramente sinodal quando tende a esta plenitude da verdade divina e quando nela, a Igreja, se cumprem e se vivem a palavra de Deus e a graça que nos une e nos reúne à imagem da Santíssima Trindade. Ora bem, na visão católica e apostólica, sempre falando das notas da Igreja, da sinodalidade, existe, portanto, uma comunhão dos fiéis, uma comunhão dos bispos e uma comunhão das igrejas. Portanto, a Igreja só se consegue entender corretamente na sua organização e no seu modo de operar e de agir, se a entendemos simultaneamente como comunhão dos fiéis, como comunhão dos bispos e como comunhão das igrejas. Então já perceberam que a noção de sinodalidade implica aquela de colegialidade e vice-versa. Uma vez que todas estas realidades de que vos falei, ou seja, os fiéis, os bispos, as igrejas e a unidade que todos realizamos em Pedro e sob Pedro, no Papa, esta noção de sinodalidade implica a colegialidade. Ou seja, não é possível ver estas realidades distintas entre si, senão nesta unidade que é
por um lado, a sacramentalidade do episcopado, por outro lado, a colegialidade, que é uma premissa teológica indispensável para integrar a sinodalidade, e, ao mesmo tempo, a unidade de todos os fiéis, que são o tal sujeito da palavra, o tal sujeito alimentado pela Eucaristia, e através destas fontes teologais realiza verdadeiramente este povo em caminho, cujo caminho é Cristo e cuja meta é precisamente o Pai. Agora sim, entramos no último subcapítulo para dizer que participação e autoridade são os dois elementos que se devem articular para participarmos verdadeiramente naquilo que é o caminho sinodal da Igreja. Uma Igreja sinodal é uma Igreja que participa e que é corresponsável. Portanto, na Igreja, ninguém pode sentir-se excluído. A sinodalidade é, ao fim e ao cabo, aquele caminho que faz com que a Igreja seja verdadeiramente participante de todos os dons e ministérios também da vida da Igreja. E a autoridade, mesmo se está personificada nos sucessores dos apóstolos e no Romano Pontífice, é também ela participada pelo povo de Deus. Portanto, a participação é simultaneamente também uma forma de exercício da autoridade. Neste sentido, podemos dizer que a participação se baseia no facto de que todos os fiéis são habilitados e chamados a colocarem-se ao serviço uns dos outros com os respectivos dons recebidos do Espírito Santo. Portanto, os pastores podem ter a sua autoridade e os dons específicos de Cristo, do Espírito, enquanto Espírito de Cristo cabeça, para a edificação de todo o corpo. Mas nós não nos podemos esquecer que os bispos só exercem plena e frutuosamente este dom que recebem se os fiéis estiverem verdadeiramente conscientes e habilitados deste dom que os dons que receberam do Espírito Santo. Portanto, mesmo se às vezes nós ouvimos falar de votos deliberativos e de votos consultivos, estamos a falar da dinâmica do sínodo, onde se vive a sinodalidade, é importante perceber que não há uma distinção no sentido que uns são mais e outros são menos, mas apenas uma diversidade de funções, onde vale tanto e é tão importante o voto deliberativo como o voto consultivo. Se os fiéis não vivem esta capacidade de intervir e de atuar na vida da sinodalidade, nem os bispos conseguem ter a lucidez espiritual e a capacidade de perceber os dons que lhes são próprios e que estão neles para conduzir o povo de Deus em direção ao Pai. Portanto, todo o povo de Deus é por isso chamado a participar da totalidade dos dons que depois, naturalmente, nos permitem chegar às conclusões da experiência e da vida sinodal da Igreja. Não sei se perceberam, mas é muito importante perceber esta articulação entre o papel que é próprio dos bispos, mas o papel que é próprio e indispensável de todos os fiéis. Portanto, é importante perceber que o processo sinodal se deve realizar, por um lado, numa comunidade que é hierarquicamente estruturada, mas, por outro lado, que é também obra e ação da totalidade do povo de Deus revestido dos dons que o Espírito Santo derramou sobre eles. Em síntese, à luz destas fontes que acabamos de citar, nós podemos dizer que a descrição articulada da sinodalidade
explica a dimensão que é constitutiva da Igreja. Ou seja, e agora estou a terminar, em 3 linhas últimas, vou dizer o que é a sinodalidade designa, o que é a constitui, o que é próprio dela. Então, em primeiro lugar, e acima de tudo, antes de mais, a sinodalidade designa o estilo peculiar que qualifica a vida e a missão da Igreja. E que, portanto, exprime a sua natureza como caminhar juntos e o seu reunir-se em assembleia como povo de Deus convocado pelo Senhor Jesus na força do Espírito Santo para anunciar o Evangelho e celebrar a Eucaristia. É neste sentido que a Igreja, ou melhor, que a sinodalidade é o modo de viver e de agir da Igreja. Portanto, onde a escuta comunitária da palavra e a celebração da Eucaristia e a fraternidade da comunhão e a corresponsabilidade da participação de todo o povo de Deus aos seus vários níveis, realiza verdadeiramente um caminho juntos, em comum e em direção ao Pai. Mas, segundo ponto importante, a sinodalidade designa ainda, para além deste agir do povo de Deus, aquelas estruturas e aqueles processos eclesiais nos quais a natureza sinodal da Igreja se exprime a nível institucional. Ou seja, no seu ser uma instituição, a Igreja só pode ser sinodal. E se quer verdadeiramente produzir aquilo que é chamado a produzir como vocação e como caminho sinodal, as suas estruturas e os seus processos têm que se revestir desta graça e desta característica. E depois agir local, regional ou universalmente. Portanto, a Igreja só assim é verdadeiramente animada pelo Espírito Santo e capaz de realizar a sua condição sinodal. E, finalmente, a sinodalidade designa aquele acontecimento pessoal, ou melhor, desculpem, pontual, ou aqueles acontecimentos, eventos sinodais para os quais a Igreja é convocada pela autoridade competente e segundo os específicos procedimentos da disciplina eclesiástica, envolvendo os mais diversos níveis, como já estamos a fazer na preparação do Sínodo 2023-2024, e que começou a nível local, em cada diocese, se realizou depois a nível regional, como foi o caso aqui nosso, a nível europeu e noutras partes do mundo, e em outubro próximo tem a primeira sessão, digamos assim, sinodal em Roma, com todo o povo de Deus lá representado sob a presidência dos bispos em comunhão colegial e a primazia do Romano Pontífice. É neste contexto sinodal que a Igreja é capaz de discernir o seu caminho e de naturalmente resolver, como é tradição desde o Concílio de Jerusalém, as questões particulares que lhe são postas e de tomar as decisões e as orientações que, ao fim e ao cabo, cumprem a missão evangelizadora da Igreja. Espero que esta lição de hoje vos tenha dado elementos para compreender melhor a teologia da sinodalidade. E para perceberem como isto não é uma questão de estratégia ou de organização tática, mas é sobretudo uma questão de vida, de comunhão trinitária e de caminho que se fazemos em Cristo em direção ao Pai.